Poderíamos continuar com o que estávamos dizendo outro dia. Dizíamos que aprender é muito mais importante do que adquirir conhecimento. Aprender é uma arte. O cérebro eletrônico e os computadores só são capazes de adquirir conhecimento e de fornecer informes de toda espécie. Essas máquinas, por mais engenhosas e por mais bem informadas que sejam, são incapazes de aprender. Só a mente humana tem a capacidade de aprender. Fazemos uma distinção absoluta entre o ato de aprender e o processo do conhecimento, o ato de adquirir conhecimento. O processo do conhecimento é acumular, por meio da experiência, de várias impressões, do contato com a sociedade, de influências de toda ordem. Essa acumulação deixa um resíduo, o conhecimento. E é com esse conhecimento, com esse fundo que atuamos. De contrário, sem o conhecimento, sem o saber técnico, adquirido através de tantos séculos, não temos possibilidade de atuar. Ignoramos onde viver, o que devemos fazer. Mas o ato de aprender é um movimento constante. O que se aprendeu se tornou conhecimento e constitui a base em que operamos. Esse conhecimento, portanto, atua no presente mediante o passado. Mas aprender é uma ação, um movimento atual sem nenhum ajustamento do passado. Isso deve ser compreendido claramente, senão seremos levados a toda espécie de confusão, quando entrarmos em um terreno mais amplo. Porque aprender não é escutar por meio de nossos conhecimentos. Se está escutando com seus conhecimentos, com as coisas que aprendeu, não está realmente escutando. Está interpretando, comparando, julgando, avaliando e ajustando conforme um certo padrão previamente estabelecido. Mas o ato de aprender é muito diferente disso. Nele escutamos com toda a atenção, sem ajustamento a nenhum padrão, sem comparação, avaliação ou interpretação. Escutamos. Está escutando o barulho daqueles corvos? É a hora de irem para a cama. Mas se os escuta com irritação, porque deseja prestar atenção ao que o orador está dizendo, se resiste ao barulho dos corvos, não está dando completa atenção. Sua mente está dividida. Portanto, o ato de escutar é o ato de aprender. Há muito o que aprender da vida, porque a vida é um movimento de relações. E essas relações são ação. Temos de aprender. Não acumular conhecimentos extraídos desse movimento que chamamos vida, para vivermos de acordo com tais conhecimentos, ou seja, a eles nos ajustando. O ajustamento é nos adaptar, nos acomodar a um molde, nos ajustar a influências, exigências e pressões de determinada sociedade. A vida é para ser vivida e compreendida. Temos de aprender a respeito dela. E já não estamos aprendendo quando começamos a discutir com a vida. Quando vamos ao seu encontro com o passado, com o nosso condicionamento e os nossos conhecimentos. Há, pois, muita diferença entre adquirir conhecimentos e o ato de aprender. Necessitamos, é verdade, do conhecimento. Do contrário, não saberíamos sequer o nosso endereço. Esqueceríamos o nosso próprio nome. Portanto, num certo nível, o conhecimento é indispensável. Mas quando fazemos uso do conhecimento para compreender a vida, que é um movimento, uma coisa ativa e fluente, dinâmica e variável, quando não estamos acompanhando esse movimento da vida, estamos vivendo no passado. E nos esforçamos por compreender essa coisa extraordinária que chamamos a vida. Ora, para compreender a vida, é preciso aprender a cada minuto a seu respeito. E nunca nos aproximamos dela com o que já foi aprendido.
a vida de quase todos nós em sociedade é de ajustamento, adaptar o nosso pensar, o nosso sentir, os nossos modos de vida a um padrão, a uma dada sanção ou molde estabelecido por uma sociedade civilizada. Sociedade que marcha lentamente e que evolve de acordo com certos padrões. E desde a infância somos amestrados para nos ajustar ao padrão, ao ambiente em que vivemos. Em tal processo, nunca se aprende. Podemos nos revoltar para nos livrarmos desse ajustamento, mas tal revolta nunca traz a liberdade. Só a mente que está aprendendo e jamais acumula, só essa acompanha o constante fluir da vida. Sociedade é a relação entre os entes humanos, uma ação recíproca entre os indivíduos. A sociedade estabeleceu certos padrões aos quais, desde criança, somos obrigados a nos adaptar, a nos ajustar. Mas com tal ajustamento, nunca seremos livres. Institui ela uma determinada autoridade, certas normas de comportamento, de conduta, de legislação, e nunca ajuda o homem a ser livre. Pelo contrário, a sociedade obriga o homem a se sujeitar a seus padrões, a respeitar, a cultivar as virtudes por ela aprovadas, a acomodar-se a um molde. Não deseja ela que o homem seja livre. Não o educa para a liberdade. Todas as religiões são partes da sociedade, inventadas pelo homem para sua própria garantia psicológica. As religiões, organizadas como estão, se constituem de dogmas e rituais, e nelas impera a autoridade, a divisão. As religiões, portanto, também não querem que o homem seja livre. E isso é perfeitamente óbvio. De Sartre, o problema é estabelecer a ordem necessária na sociedade. A ordem é indispensável, pois sem ela não se pode viver. Ordem significa eficiência, significa cooperação entre todos os cidadãos, em que cada qual diligencia por aprender sua função, sem que esta lhe dê posição. Eis o que é ordem, e não essa coisa criada pela sociedade que chamamos ordem, mas que é apenas uma hierarquia. A função confere ao indivíduo uma situação, lhe confere prestígio, poder, posição. E na batalha que se trava nessa sociedade competidora, se fazem leis para manterem o homem dentro da ordem. O problema, portanto, é esse. É necessário um ajustamento. Por exemplo, conservar o lado direito da estrada quando se está conduzindo um carro. Mas, ao mesmo tempo, deve haver liberdade. De outro modo, a vida em sociedade não tem significação nenhuma. A sociedade nenhuma liberdade dá ao homem. Poderá levá-lo a revoltar-se, mas qualquer menino de escola é capaz de se revoltar. Ajudar o homem a ser livre e a compreender o problema do ajustamento. Ajudá-lo a obedecer sem ser escravo da sociedade, a observar as normas e padrões, a ajustar-se à sociedade, mantendo sempre aquele extraordinário espírito de liberdade. Isso tudo exige muita inteligência. Não é livre o homem, embora tenha vivido 2 milhões de anos. E a menos que seja livre, nunca terá fim seu sofrimento, sua ansiedade e aflição. Nunca terá fim a deplorável pobreza da mente e do coração humanos.